galera, aqui é a Isadora, jogadora de futebol feminino do Flamengo. Se você quiser acompanhar tudo sobre o esporte, futebol, ginástica, tudo sobre o esporte, não deixem de acessar o canal Domínio Rubro Negro para ficar por dentro de tudo. Um abraço. Boa tarde, nação rubro-negra. Estamos iniciando mais uma edição do Dois Toques, do dia 6 de fevereiro. Gostaria de mandar também uma boa tarde especial para os companheiros da Embaixada Fla Campinas e pedir para que não deixe de dar o seu like, porque é o seu like que faz com que o YouTube reconheça a qualidade do programa e o recomende. E, como sempre, vamos começar dando uma pincelada muito rápida hoje sobre o mercado da bola, já que não houve nenhuma novidade. Inclusive, no caso Ângelo, essa promessa do Santos, que joga pela direita, no ataque pela direita, que o Flamengo fez uma proposta de 8 bilhões de euros, que pode chegar a 10 milhões, mas que provavelmente o Santos vai recusar, porque o Santos só começa a conversar a partir de 15 bilhões, e o Flamengo provavelmente não vai fazer essa loucura de pagar 15 bilhões de euros uma promessa que poderá vingar ou não. Promessa, nós temos várias promessas na Gávea, que com certeza vão render bons frutos para o Flamengo. O Flamengo está na hora de contratar jogadores prontos para reforçar o elenco para essa temporada de 2023, porque em relação à temporada de 2022, nosso elenco está enfraquecido. Nós perdemos 2 titulares e contratamos um. Então, o elenco está enfraquecido em relação a 2022. Mas a nossa conversa especial de hoje é o Campeonato Mundial, que é o campeonato mais importante que o Flamengo vai disputar esse ano e que a nossa diretoria não fez um planejamento adequado para disputar esse campeonato. Deveria ter voltado anteriormente das férias, ter dado uma preparação física anterior de pelo menos uns 15 dias, para quando o Vitor Pereira chegasse em 2 de janeiro, já estar com o time na metade da preparação, fazendo a parte mais de polimento e de vamos dizer assim, reforço, né, da preparação. E se preocupar apenas com a parte tática. Mas, infelizmente, o Flamengo ainda está se preocupando com a parte tática e com a parte física. Não é? Agora, em relação ao Mundial, estou vendo muita gente falando, muito, vamos dizer assim, preocupada com o Real Madrid, dizendo que o Courtois não joga, que Benzema não joga, que Mendy não joga, e que o Flamengo... Mas, pessoal, o Flamengo não vai jogar contra o Real Madrid. O Flamengo vai jogar contra o Al Hilal na semifinal. Então, o Flamengo tem que se preocupar com o Al Hilal. E eu tenho certeza que essa é a preocupação do Vitor Pereira. Se preocupar com o Al Hilal. Ele deve estar preparando o time para jogar contra o Al Hilal. Ele foi ao jogo, observou o jogo, e, logicamente, que a gente fez algumas observações e ele, como é um técnico profissional e acompanhado de sua comissão técnica, deve ter feito as suas observações também, provavelmente muito mais aprofundadas do que as nossas. Até porque você vê o jogo pela televisão é uma coisa, e ver o jogo ao vivo é outra. Você tem condições de fazer outras observações que você não consegue fazer na televisão. Então, não adianta ficar pensando em Real Madrid se a gente não passar pelo Al Hilal. O time de hoje do Al Hilal, para mim, é melhor do que o time que jogou contra o Flamengo em 2019. E o time de 2019 do Flamengo era melhor do que o time desse de hoje. Jogava um futebol melhor do que esse time de hoje está jogando. Então, a tendência é ser um jogo mais duro do que foi o jogo de 2019, que já não foi um jogo fácil. Né? Então, o Vitor Pereira deve estar concentrado nisso, em ver as qualidades e as deficiências do Al Hilal. Eu gostei que o Flamengo pegasse o Al Hilal e não o Wydad Casablanca, que é um time que joga com muita intensidade, o Casablanca, o jogo todo, inclusive na prorrogação. Os caras estavam jogando com uma intensidade muito grande, o jogo todo. E tem a torcida, que é o 12º jogador deles, que torce o jogo todo, grita o jogo todo, e é um incentivo. O jogador dentro de campo, com o incentivo da torcida, por mais que ele esteja cansado, ele vai tentar dar o máximo de si dentro de campo, porque a torcida está incentivando. Então, provavelmente, não sei se a gente vai ter a torcida a favor, mas provavelmente não vamos ter a torcida contra. É mais provável que a torcida torça
a favor do Flamengo, porque o Al Hilal foi quem tirou o time deles do campeonato, né? Mas o fato de você já não ter a torcida contra já é uma vantagem muito grande. E o Al Hilal, ele está sem dois jogadores, está sem o Cano, que foi expulso, e está sem o Carrijo, que também saiu machucado, mas o Carrijo é reserva. Mas é o primeiro reserva ali do meio de campo. Se ele tiver que dar uma mexida no meio de campo, ele já não vai. O Ramon Dias já não vai poder contar com o Carrijo, que é o reserva imediato. Então, eu acho que isso é uma vantagem para o Flamengo, porque eu considero o Cano um dos melhores, se não o melhor jogador ali do Al Hilal. Ele é um jogador com muita mobilidade, com uma visão de jogo muito boa, bate bem na bola, é o cobrador de faltas do time, é o cobrador de pênalti. Eu acho que é um desfalque forte para o Al Hilal não jogar com o Cano, jogar sem o Cano, né? Agora, nas observações que o Vitor Pereira deve ter feito, ele deve ter observado que o ponto fraco do Al Hilal são as laterais, principalmente a lateral esquerda. Por isso é que eu acho que ele vai entrar com o Mateuzinho, que tem um apoio pela direita muito melhor do que o do Varela. Então, eu acredito que os dois laterais que o Vitor Pereira deve escalar devem ser o Mateuzinho e o Felipe Luiz, provavelmente. Porque ele nunca escala dois laterais avançados e nunca escala dois laterais que compõem pelo meio. Ele sempre reveza, pela direita e pela esquerda. E se ele entrar com o Mateuzinho, provavelmente ele vai entrar com o Felipe Luiz, né? E, ao meu ver, o mais indicado para fazer a dupla diária com o Léo Pereira, que eu acho que o Léo Pereira, ele vai escalar o Léo Pereira, ele não deve mudar a zaga toda. Se ele mexer na zaga, eu acho que ele deveria colocar o Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz, que não vem desempenhando bem ultimamente. E o Fabrício Bruno tem entrado muito bem, além de ser um jogador muito eficiente nas bolas altas dentro da área, nas cobranças de córner. Ele tem feito alguns gols, já mostrou que é um cara muito eficiente, tanto na defesa quanto no ataque, nas bolas altas. Então, para esse jogo de amanhã, desculpe, contra o Al Hilal, eu entraria com o Fabrício Bruno no lugar do Davi Luiz. E um outro problema que eu acho que o Vitor Pereira deve estar observando é o combate do Flamengo, vamos dizer assim, é a recomposição, a retomada de bola, o combate ao adversário ali no meio de campo. Eu acho que ele vai mexer no meio de campo. E se eu fosse ele, eu mexeria. Eu daria um pouco mais de combatividade a esse meio de campo. Eu entraria com Pulgar e Thiago Maia. Deixaria o Gerson para o segundo tempo. E o Gerson ficou conhecido como Coringa justamente por causa disso, que ele se adapta a mais de uma posição ali no meio campo. Então o Gerson estaria apto a entrar ou no lugar de um volante, ou no lugar do Everton Ribeiro, ou do Arrascaeta, dependendo do andamento do jogo e dependendo do placar do jogo. O Gerson é um cara que entraria com toda certeza no segundo tempo, ou na volância, ou na armação, dependendo do andamento do jogo. Então, as modificações que eu faria no time seriam essas. Eu acho que seriam modificações para melhorar a parte defensiva do time. Porque atacar, o Flamengo sabe atacar, sem dúvida nenhuma. Do meio de campo para frente, o Flamengo sabe atacar, cria muitas oportunidades de gols durante os jogos. E o problema do Flamengo é saber se defender. E para o Flamengo se defender, não tenha dúvida que esse sistema defensivo é o que vai dar muito trabalho ao Vitor Pereira. Para ele ajustar, para ele azeitar a parte defensiva do Flamengo, né? Ou seja, a retomada da bola, a recomposição do time quando está sendo atacado. Esse é o problema do Flamengo, quando ele ataca e perde a posse de bola e é atacado. Essa recomposição de bola, essa retomada de bola é que está sendo o X do problema. Se bem que nós tivemos aquela retomada de bola do Arrascaeta, né, no jogo contra o Palmeiras, no segundo gol do Flamengo, que ele perdeu a bola, retomou e sofreu pênalti, né? Então, isso que o Pedro e o Gabriel têm que aprender a fazer, a dar esse primeiro combate lá, assim que perdeu a bola, reiniciar, a dar combate ao adversário já
próximo da área do adversário lá, para que não dê facilidade ao adversário de sair jogando. O Flamengo normalmente só começa a pressionar o adversário do meio de campo para trás. Ali ele já está muito mais próximo da nossa área do que se você der o combate no campo do adversário. E também as linhas do Flamengo, a recomposição das linhas do Flamengo, quando ele perde a posse de bola, quando ele precisa retomar e fazer a sua recomposição defensiva, as linhas ainda estão muito desencontradas. A distância entre essas linhas, entre a linha do ataque de meio de campo e defesa, ainda não estão ajustadas ainda, não estão, como estão, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras é um time que joga muito compacto. Também eles jogam juntos há 3 anos nesse esquema. Então já está tudo azeitadozinho. O Palmeiras ataca em bloco e defende em bloco. Então, isso já está na cabeça dos jogadores. Cada um sabe o que fazer quando perde a bola. Sabe exatamente o que fazer e a posição que tomar. E isso é que vai dar muito trabalho ao Vitor Pereira, essa recomposição e retomada de bola quando o time está atacando e perde a bola. Então, a gente falando aí sobre a questão tática, né? O Al Hilal é um time que joga classicamente no 4-3-3. Talvez ele mude um pouco o esquema contra o Flamengo, talvez ele venha aí num 4-2-4, um 4-4-2, desculpa, recuando um pouco mais. O Michael faz muito bem aquela recomposição ali, talvez ele recue um pouco mais o Michael para formar essa linha de 4, né? No meio de campo, deixando os dois atacantes lá na frente. E eles têm um atacante muito forte, que é o Mazega, se eu não me lembro, se eu não me engano, é um forte, escuro, muito forte. E ele, além de forte, ele tem uma mobilidade muito grande. E é rápido. Ele é forte e rápido, ou seja, é um atacante muito difícil de ser marcado. Então, por isso é que eu acho que eu optaria pelo Fabrício Bruno, que ele é mais rápido do que o Davi Luiz e mais forte. Então, eu acho o Fabrício Bruno mais indicado para marcar esse jogador do que o Davi Luiz. Ele é um cara que se mexe muito, que é grandão, forte, ágil e rápido. Então, muito cuidado com esse jogador, que ele é um jogador que, se jogar uma bola para ele na frente, pela rapidez que ele tem, apesar do corpo, ele pode pegar a defesa do Flamengo, quebrar essa linha aí, pegar a defesa do Flamengo. E não podemos esquecer do Michael, que era o nosso quebrador de linhas oficial, né? Quando o Flamengo estava com dificuldade, adversário muito fechado, o técnico pedia o Michael, que é o cara talhado para quebrar linha, né? É o cara que no mano a mano, né? No 1-1, ele é um cara muito bom. Dificilmente o defensor tira a bola do Michael quando ele está no mano a mano. Então, muito cuidado com essas investidas do Al Hilal, principalmente no contra-ataque, né? Que ele provavelmente vai usar bastante o Michael, né? Principalmente que o Michael tem jogado pela direita e ele deve ter observado que o Davi Luiz não é um jogador muito rápido. Então, provavelmente, ele vai jogar com o Michael em cima ali do Felipe Luiz, e que é quem deve jogar, para explorar a velocidade do Michael em cima do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Agora, quanto à parte física, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que o Al Hilal jogou uma prorrogação corresponde praticamente a 3 tempos de jogo, e o Al Hilal deve estar debilitado fisicamente. Acredito que no jogo contra o Flamengo, que é um jogo 3 dias depois de ter jogado uma prorrogação, ele deve conseguir jogar o primeiro jogo com intensidade, mas com certeza ele não vai conseguir manter a mesma intensidade a partir do segundo tempo, devido a esses fatos que eu citei. Jogar uma prorrogação, jogar um outro jogo 3 dias depois, contra um time muito forte como o Flamengo, né? Então, eu acho que esta é a vantagem na parte física do Flamengo, né? Porque o Flamengo, todo mundo tem visto nos jogos, aí, principalmente no jogo contra o Palmeiras, ficou flagrante que o time não está bem ainda fisicamente, ainda não está polido fisicamente o time,
precisa de um polimento nessa parte física. Eu acredito que o Flamengo, daqui a um mês, apenas vai estar realmente na plenitude de sua forma física. Antes disso, eu acho muito improvável. Então, eu acho que essas são as vantagens e as desvantagens do Flamengo na parte física, né? Porque quando você parte para a parte técnica, se a parte física se iguala, se o Flamengo conseguir manter, ou fazer uma vantagem, ou manter o placar em igualdade no primeiro tempo, eu acho que no segundo tempo o Flamengo tem uma chance muito grande de ganhar o jogo. Porque quando iguala a parte física, e como eu já falei, provavelmente o Al Hilal não vai conseguir jogar na mesma intensidade no segundo tempo, prevalece a parte técnica. E a parte técnica do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é melhor do que a do Al Hilal. Bem, amigos, era isso que eu tinha que falar com vocês. Lembrando que amanhã teremos um papo antes do jogo. Eu e o Max faremos o pré-jogo, Flamengo e Al Hilal. Quero agradecer aí a atenção que vocês tiveram para com o programa. Não deixe de dar o seu like. E muito boa tarde e até amanhã.